E daí Deus preparou o meu pai, recolheu meu pai, e na cerimônia fúnebre do meu pai, ali no cemitério, Deus falou comigo. Deus falou com a senhora? Deus falou comigo no cemitério. Deus falou muito profundo comigo ali. O que foi que Deus falou, pastora? Deus falou assim para mim, né? Que meu pai, meu servo, Deus falou, não contemplará mais o teu corpo da maneira que eu tenho te mostrado. Porque Deus usava as pessoas, às vezes, na igreja, ia lá em casa visitar o meu pai, e Deus usava com o dom da profecia, falando a respeito das coisas que aconteceria comigo. Então Deus falou assim comigo: ele não contemplará mais o teu corpo da maneira que eu tenho te mostrado, porque eu sonhava eu sendo morta, eu sonhava eu sendo assassinada, eu sonhava. E Deus falou assim que meu pai não ia contemplar aquilo, né? Porque ele já tinha recolhido ele, mas que se eu não me arrependesse, não viesse, que ele ia permitir o diabo tocar na minha vida e levar minha alma para o inferno. Eu ouvi bem claro Deus falando. Hoje nós vamos ouvir um testemunho que não romantiza a dor, mas revela o poder de Deus na restauração da alma. Você não é o que fizeram com você. Você é o que Deus está fazendo em você. Eu tenho uma alegria muito grande, meu coração hoje está regenerando. Gratidão por tudo que o Senhor já fez hoje aqui no Resgatando Valores. Minha convidada, nossa convidada, é doutora psicóloga que sobreviveu ao abuso, o que era vergonha para ela, para a família, virou propósito. Isso, o que era vergonha virou propósito. E sobreviveu ao abuso. E sobreviveu à dor. Hoje, ela gera cura na vida de outras pessoas. Deus falara com ela dentro de um cemitério. Foi lá que ela ouviu a voz de Deus e entregou a sua alma para Jesus Cristo. Eu tenho uma alegria muito grande de receber a pastora, já vou dizer o nome, ela é muito esperada aqui no Resgatando Valores, e aprova Deus hoje trazê-la para mim, ali da cidade de Colombo, Curitiba, junto com o seu digníssimo esposo, pastor Walter Barbosa. Eles são pastores presidentes da Igreja Assembleia de Deus, Melquisedeque Missão. Eu estou falando dessa pérola. Hoje, autoridade de Deus para ministrar cura nas suas emoções, cura na sua alma, porque na área que Satanás quis destruí-la, é a área que o Senhor usa para transmitir cura. Só Jesus pode fazer isso na vida de um ser humano. Eu quero convidar com muito carinho a todos vocês, por favor. Não fique só aí me vendo, me ouvindo. Se inscreva no canal Resgatando Valores. Dá seu like. É muito importante seu like. Porque o YouTube entende que o nosso trabalho é feito com excelência. E entregará para mais pessoas. Testemunho é também libertador. Testemunho também é a palavra de Deus sendo pregada, contada dentro de uma história que não começa linda, com muitas flores. Existe dor, decepções, mágoa, ódio, raiva, ressentimento. Só que Jesus entra, vai ressignificar tudo isso, vai operar prodígios, maravilhas, libertações e faz da pessoa assim hoje uma ilustre filha do Eterno que veio aqui no Resgatando Valores para brilhantar, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero dar boas-vindas à minha amiga, querida, linda ela. Vocês vão se apaixonar. Já comentem aí, porque ela vai voltar, concluir. O testemunho é longo. Hoje é só testemunho. Depois ela vai dividir experiência que ela já esteve com Deus ao longo dessa jornada, desse caminhar. Pastora Cristina Barbosa, a senhora é muito bem-vinda.
Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Cristina, pastora, mulher que exala a presença de Deus. Um pouquinho antes de passar a fala à pastora Cristina, eu quero mandar um beijo grande e agradecer minha querida cantora Elis Nunes, que foi através da Elis Nunes que nós chegamos até Curitiba num evento maravilhoso, e foi lá que Jesus me apresentou essa pérola. Quando eu a ouvi a ministrar, eu me apaixonei por tanto conteúdo glorioso que só Jesus faz. Vamos ouvir? Está acomodado? Não? Então sente-se, acomode, puxa edredom, pega um chazinho, pega um cafezinho e vem comigo ouvir um testemunho glorioso da nossa querida Cristina Barbosa. A senhora está acomodada? Com certeza, Hein? muito bem. Estou feliz em recebê-la aqui no Resgatando Valores. Estou muito grata a Deus, em primeiro lugar, por me proporcionar essa oportunidade também de ter conhecido você, de poder estar aqui, meu esposo, que foi meu motorista. Agradeço muito a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos proporcionado, de conhecer pessoas, de poder ser um instrumento na mão dEle para trazer a cura, como você falou. Então, quero agradecer muito a Deus por esse programa, por esse trabalho, pela sua vida, que está investindo esse resgate, porque tem muitos valores, Glória a Deus. muitos, que precisam serem resgatados. Inclusive, a própria palavra vai falar, né, da mulher que perdeu uma das dracmas dentro de casa. Então, eu creio que esse programa, esse evento, esse trabalho aqui, ele alcançará muitos, muitos valores. Não só femininos, masculinos, porque Deus nos criou a sua imagem, homens e mulheres, não para competitividade, não para rivalidade, mas para um propósito. Glória a Deus. Então, sou muito grata a Deus por estar aqui. Muito obrigada. Amém. Nós que agradecemos a Deus, que eu acredito que já estava agendado no céu essa manhã, para nós aqui juntas poder, com esse público maravilhoso que Jesus, né, trouxe até o Resgatando Valores. Se inscreva, por favor, no Resgatando Valores, gente. Pega esse link e manda para mais uma amada que você lembrou agora. Então, estamos felizes porque aqui a senhora terá a oportunidade de contar para muitas pessoas. Pastora Cristina Barbosa, ela tem um consultório ali em Curitiba, ela atende pessoas, ela cuida de pessoas, ela é pastora presidente daquela cidade. Inclusive, você é de Colombo, vão lá visitar essa igreja maravilhosa onde Deus se revela ali pelo poderoso nome dele. Dito tudo isso, pastora Cristina, eu quero que a senhora comece contando um pouquinho da sua infância, porque eu acredito que muitas mulheres que amam o trabalho que a senhora faz, né, que tratam-se com a senhora, não conhecem de verdade a vida, a história da senhora, como foi no início. Então, aqui a senhora fica à vontade, como se estivesse ali na mesa da minha sala, para dividir esse testemunho, essa sua história de vida. Fique à vontade. Então, tá bom. Eu nasci numa família com mais 9 irmãos, eu sendo a mais nova, 5 mulheres e 4 homens. E minha mãe e meu pai, todos serviam ao Senhor. Até que quando eu completei 9 anos, a minha mãe veio desviada da presença de Deus. E ela desviando, todos os nossos irmãos também se desviaram. Então, só ficou meu pai. E, a partir desse momento, as coisas, assim, tomaram uma proporção, né? Porque a própria palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 43, e quando o espírito imundo ele sai do homem, ele procura lugares áridos, ele procura lugares para ele repousar. E a Bíblia diz que quando ele não encontra, ele volta para onde ele saiu. E ele diz que ele vai levar consigo 7 espíritos piores. E habitando ali, o estado daquele homem será pior
do que o primeiro. Jesus afirma: assim será essa geração má e perversa. E, infelizmente, a minha família, ela teve toda essa complicação familiar e espiritual. Então, só teve decadência. Só decadência na vida de todo mundo. E meu pai permaneceu firme. Então, quando eu completei 14 para 15 anos, o meu irmão tentou abusar de mim, o meu irmão mais velho. Trazendo isso para o conhecimento da minha mãe, ela não acreditou, mas não acreditou. Mas já havia o histórico de abuso com as outras minhas irmãs. Só que ninguém contou nada para ninguém. Isso só veio à tona depois que aconteceu comigo. Então, a minha mãe protegia muito ele por ser o filho mais velho e mandou a minha irmã mais velha me levar lá para o Hospital de Louco, que era o Pinel, lá no Rio de Janeiro. Indo, né, para o hospital com a minha irmã, né? Eu não me lembro exatamente por quê, mas acabou a gente não adquirindo a consulta naquele dia e voltamos para casa. E, se dado isso, ele esperou meu pai chegar em casa, chamou meu pai, né? Me chamou também e falou para o meu pai o que estava acontecendo. E ele pegou e falou para o meu pai, né? É a palavra dela contra a minha. E eu peguei e falei para o meu pai que eu não tinha nenhuma necessidade de falar aquilo dele, se é que não havia ocorrido aquilo. E o meu pai ouviu, tanto a parte dele quanto a minha, e disse assim para ele: meu filho, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Foi só isso que meu pai falou. Foi sábio na fala dele. Então, mediante o que meu pai falou, eu entendi que meu pai estava acreditando na minha versão. E dali por diante, assim, as coisas ficaram piores, né? Porque daí a minha mãe abriu um bar e nesse bar a gente acabou fazendo parceria com um jogo de carta e indo para Macumba, eu indo para Macumba, indo para o Saravá, né? E a coisa foi intensificando cada vez mais ali, de mal a pior. E Deus, quando ele tem um propósito, né, na nossa vida, a gente pode ir aonde for que ele vai lá e nos resgata. Então, o Senhor foi salvando uma das minhas irmãs, depois a outra, e daí Deus preparou meu pai, recolheu meu pai, e na cerimônia fúnebre do meu pai, ali no cemitério, Deus falou comigo. Deus falou com a senhora? Deus falou comigo no cemitério. Deus falou muito profundo comigo ali. O que foi que Deus falou, pastora? Deus falou assim para mim, né? Que meu pai, meu servo, Deus falou, não contemplará mais o teu corpo da maneira que eu tenho te mostrado. Porque Deus usava as pessoas, às vezes, na igreja, ia lá em casa visitar o meu pai, e Deus usava com o dom da profecia, falando a respeito das coisas que aconteceria comigo. Então, Deus falou assim comigo: ele não contemplará mais o teu corpo da maneira que eu tenho te mostrado, porque eu sonhava eu sendo morta, eu sonhava eu sendo assassinada, eu sonhava. E Deus falou assim que meu pai não ia contemplar aquilo, né? Porque ele já tinha recolhido ele, mas que se eu não me arrependesse, não viesse, que ele ia permitir o diabo tocar na minha vida e levar minha alma para o inferno. Eu ouvi bem claro Deus falando. Ia permitir. Ia permitir. Ia permitir porque, assim, a gente se desvia, a gente adquire uma autossuficiência, uma prepotência diante de Deus, né? E eu, mesmo não tendo muito entendimento, porque com 9 anos de idade foi quando minha mãe desviou, eu não tinha muita experiência. Era uma criança, né? E eu sei que dali, naquele cemitério, quando Deus falou comigo, chegou uma irmã perto de mim e perguntou assim para mim: Tininha, se o teu pai tivesse que fazer um pedido para você, qual o pedido que você acha que o teu pai faria? Ela fez essa pergunta e me deixou ali, né, refletindo. Eu pensei comigo, claro que se meu pai tivesse vivo, o que ele pediria para mim? Para eu voltar para Jesus, né? Então, dali, quando começou a cerimônia fúnebre, eu comecei a ter umas visões ali, só que eu não entendia nada de visões. Eu vi um monte de periquito em volta do meu pai, cantando ali,
E aí iniciou a cerimônia fúnebre com o ensino que ele escolheu, porque antes dele morrer, ele chamou a minha irmã, a Nora, e falou para ela, olha, Deus vai me recolher, mas eu quero que vocês cantem esses 3 hinos no meu velório. E a minha irmã até falou, ai, pai, deixa disso. E ele falou, não, minha filha, Deus vai me recolher e eu quero que vocês cantem esses 3 hinos no meu velório. Aí colocou o hino 36, o hino 271 e o hino 26 da harpa. Quando começou a cerimônia fúnebre no hino 36, eu pensei comigo, então isso não é, porque se eu falasse para eles que eu estava vendo aquilo ali, vi aqueles 2 anjos ali, né, naquele espaço ali onde estava sendo velado o corpo dele, ali no cemitério, na capela funerária, eles iam dizer que eu estava tendo alucinações, né, por bebida, por droga. Então eu falei, eu não vou falar nada, mas eu, né, naquele período da manhã ali, né, no auge de tudo aquilo ali, da dor, do sofrimento, de tudo, ninguém tinha usado nada, né, ali no velório. E daí eu fiquei assim, e quando a irmã falou isso para mim, que começou a cerimônia fúnebre, cantar o hino 36, eu falei, não, então eu não estou tendo delírio, é Deus que está me mostrando isso. Visões mesmo. Isso, eu comecei a ficar ali impactada pelo Espírito Santo de Deus ali. E quando o pastor fez o apelo, né, ali na cerimônia fúnebre do meu pai, eu me rendi aos pés do Senhor ali naquele cemitério. E desde o momento que eu aceitei o Senhor Jesus ali naquele cemitério, né, eu fui muito impactada por Deus. Não consegui reaver essa situação com meu irmão, porque assim que aconteceu isso, passado um espaço de tempo, ele acabou morrendo no acidente com mais 3 pessoas. Ele morreu? Ele morreu no acidente de carro. Ele veio a óbito nessa batida com um rapaz que eu já estava namorando, esse rapaz, e um outro que namorava com a minha irmã. Então, morreram 4 pessoas. Meu Deus. Então, ali, naquele cemitério, eu pude sentir muita presença de Deus, ter uma experiência com Deus. E dali por diante foi um levante muito grande, porque minha mãe desviada, então eles começaram a trabalhar na feitiçaria, começaram a fazer aposta, porque minha mãe ela já estava com uma outra pessoa, mesmo vivendo com meu pai, e assim que meu pai foi enterrado, ela levou essa pessoa para dentro de casa. E esse homem era um bruxo, um pernambucano, né, uma pessoa desse estado, mas ele trabalhava muito com esse tipo de coisa. E ali começou, né, todo esse trabalho ali contrário à minha vida, à minha pessoa ali. E eu fui sendo orientada pela essa minha irmã, que Deus já tinha salvado ela. Como que eu fazia para vencer as guerras, né? Que as guerras agora não era mais xingando, não era mais batendo, que eu tinha que aprender a orar. Então, ela foi me ensinando a ler a Bíblia. E eu fui superando, vencendo, né? Então, o meu coração foi sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Eu consegui superar todos aqueles levantes de todos eles estavam desviados, principalmente da minha mãe, né? E logo depois, Deus assim preparou, né, para mim, graças a Deus, meu marido. Eu me casei, mas antes de eu me casar, minha mãe veio a ver a óbito, né, passou mal, teve um AVC e faleceu. E eu me casei e vim, então, para o estado do Paraná, onde eu vim fazer a obra de Deus. Sim. A senhora chega a contar um pedacinho do testemunho que a sua mãe, ela abre aquele bar e ela começa a mexer com jogos, lá, cartas, e a senhora falou que a senhora competia. Como que foi esse demônio que falava ali para ajudar vocês a ganharem? Porque agora ela vai ganhar muito dinheiro. Nessa época, seu pai ainda estava vivo ou já tinha falecido? Meu pai estava vivo. Certo. Ainda. A minha mãe, ela abriu esse bar. Então, o que acontece? A gente aprendeu a jogar sueca, jogar vários tipos de jogo com baralho. E daí chegavam os clientes para tomar cerveja. E daí ela convidava para jogar. E ela dizia assim, olha, eu vou apostar com vocês. Vocês podem beber uma caixa de cerveja aí de graça se vocês ganharem o jogo aqui comigo e com a minha filha. Ela fazia apostas. Ela fazia aposta. Daí ele dizia, então a gente vai dobrar. Então vamos dobrar 2 caixas. A senhora vai dar 2 caixas.
E aí a gente sentava de frente. Então, como eu já estava frequentando o Centro Saravá, fazendo pacto com os demônios, então só do olhar da minha mãe eu sabia qual a carta que ela queria. A senhora sabia só de olhar? Só de olhar. Só de olhar. Os demônios falavam. Como assim? Explica só um pouquinho, porque ia ganhar a aposta, Ganhava. né? Ganhava. Nunca perdia. Nunca? Nunca perdia. E era eles que falavam? Eles perdiam. Eles perdiam e ela ia só ganhando mais e mais caixa de cervejas ali. Meu Deus. E esses demônios, esses espíritos, mostrava para a senhora a carta que a sua mãe ia tirar? Sim, porque daí quando a gente ia para o centro, né, a gente fazia os pactos com os demônios justamente, não a minha mãe ia, eu ia. Se ela ia, eu não sei, mas eu ia. Tá, a senhora que frequentava Exatamente. mais. Uhum. Tá, então o que as entidades pediam, eu dava, e daí eu pedia algo em troca. E daí eles diziam qual era a carta que ela queria. E isso vocês ganhavam a aposta? Ganhava direto. Então, a senhora era grande competidora ali com a tua mãe? Grande competidora. Então, quando meu pai foi recolhido ao céu, eu aceitei Jesus, então o diabo, assim, se levantou furiosamente contra a minha vida através da vida da minha mãe. Porque quando a senhora se entrega para Cristo, ali dentro daquele cemitério, sofrendo a dor, né, de perder o pai, porque ele era o grande intercessor dessa família. Só que Deus, sabendo de tudo que já estava por vir, porque ninguém pega mesmo Deus de surpresa, ele salva suas duas irmãs para dar continuidade em oração por essa família que está destruída. A senhora disse no início do testemunho dos demônios que voltam para aqueles que se desviam da casa de Deus. Sim. Então, porque a casa que Deus não governa, Satanás governa. Sim. E eu estou vendo uma família destruturada, uma família destruída, e quando a senhora vem para Cristo, como foi a senhora desapegar dessas práticas? É assim, eu já saí do cemitério, né? E a minha irmã, a Nora, ela foi o meu braço de apoio logo no início. Então, eu aprendi a orar. Como eu estava sozinha, né? Eu só tinha a Bíblia para ler. Então, eu lia a Bíblia. Então, de manhã tinha culto matutino lá no Rio de Janeiro, culto das 5 da manhã. E no verão, 5 horas da manhã, o sol já está brilhando. Isso. Então, eu ia para a oração de manhã às 5 horas da manhã. Então, eu pedia a Deus que me libertasse de tudo aquilo ali. Que Deus realmente tomasse o primeiro lugar na minha vida, abrisse a minha mente para compreender a palavra dele. Então, eu comecei a orar e comecei a jejuar. Então, eu fui, né, buscando e deixando o Espírito Santo de Deus tomar a direção na minha vida, direcionar a minha vida. Então, o maior desafio para mim não foi nem ataque mental, espiritual. Era entender por que a minha mãe se levantava contra mim. Por que alguma das minhas irmãs estava fora, meus irmãos, fora da presença de Deus. Por que eles se levantavam contra mim? Eu não entendia. Até que eu li um livro, né, Personalidades Restauradas. E, através desse livro, eu pude compreender as ações do diabo para tentar impedir o trabalhar de Deus na minha vida pelas minhas emoções. Ele atacava as suas emoções? Atacava através da vida da minha própria mãe, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos que estavam afastados. E o que vinha assim na sua mente? A senhora consegue lembrar? Olha, geralmente quando a gente está sendo contra-atacado emocionalmente, que a gente tem é raiva. Ódio, né? Ódio, raiva. E, obviamente, que tudo que você tem dentro desse momento, nessa emoção primária, nessa raiva intensificada, é retribuir. É retribuir. Então, como que a gente retribui uma afronta, uma injúria? Então, quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente também xinga, a gente também vai lá e bate, né? Revida. Tem a revida e tem a nossa própria defesa. Isso. E dali, quando eu pensava em fazer, e o Espírito Santo de Deus falava comigo, você agora é crente. Vinha na mente. Eu falei, nossa, agora eu sou crente, eu não posso mais bater. A senhora batia. Não posso mais xingar. Era agressiva. Era agressiva porque eu tive uma construção, né, da minha vida, a educação dos meus pais, que eles deram pra gente, a educação de outrora era bater. Então, meus pais foram muito agressivos. Então, a gente cresceu nesse ambiente. Então, que era normal. A defesa. Na época.
bater. Aí vinha, a senhora é crente, então a senhora já puxava o freio de mão. Aí eu falava... Não posso xingar. Daí eu sabia que eles também estavam torcendo para eu voltar atrás. Eu falava, não posso voltar atrás, eu não posso. A senhora sempre foi, assim, insistente naquilo que quer? É que assim, a minha mãe, o que acontece? Ela ensinou a gente a ser muito determinada. Por exemplo, então, quando a gente era criança, então lá no Rio de Janeiro, no calor, dá muita barata. Então, eu tinha pavor. Eu falava, ai, ali tem uma barata, mãe, ai, mãe. Então, o que ela fazia? Ela olhava bem para nossa cara, né? E ela dizia assim, você vai lá, deixa de ser frouxa, vai lá e mata. E ela dava um tapa nas nossas costas e fazia a gente ir de contra barata. Sem querer, tinha que ser resistente. Tinha que ser resistente, isso. Ia lá e matava. Ela dizia, você deixa de ser frouxa, você tem que matar. Você tem que matar a barata. Isso vai ensinar para a vida, né? Isso vai ensinar para a vida. Então, a gente teve que aprender, né, a ter uma capacidade de resiliência, de superação. Então, quando eu aceitei Jesus, que eu vi que estava um desafio muito grande, né? Então, eu falava, não, eu não posso de jeito nenhum dar esse gosto para eles de me verem novamente no mundo. Eu vou ficar aqui. Vou passar o que passar, mas eu vou permanecer. Glória a Deus. E foi insistente, então. Então, aquela resistência do medinho da barata te empurrou para a vida ser resistente ali. E a senhora fica firme com Jesus. E Jesus vai tirando esses desejos, essas vontades, esse ódio. Como foi lidar agora com esse turbilhão de pensamento, com essa guerra? Porque tem uma guerra interna, né? Sim. Algo puxa para o bem, mas algo também quer puxar para o mal. Sim. E a senhora é uma mulher determinada e sabe o que quer. Sim. E como foi a senhora lidar com tudo isso para alcançar em Cristo mais ainda graça e força para agora passar para esses irmãos? Porque Jesus vai entrar nessa família. Sim, entrou. Glória entrou. a Deus. O que foi mais desafiador para mim foi largar o cigarro. Porque a minha mãe fumava. Minha mãe fumava, e daí ela já acordava de manhã. Ela fazia o cafezinho dela, acendia o cigarro, e ela fazia questão de soprar o cigarro, a fumaça do cigarro, em cima de mim. Então, dali eu ficava... furiosa. Tribulada, agoniada, querendo fumar. Né? Eu falava, não posso fumar, ela está fazendo isso para poder voltar a fumar, eu não posso. Não posso coisa do cão, né, pastora? Coisa dele. Daí eu falei, não. Aí eu ia para dentro do quarto, daí eu ia orar, ou então eu saía para a rua, ia procurar uma igreja onde tivesse aberto para eu entrar, para eu orar. Contando que a senhora é uma adolescente ainda, né? Não tem uma estrutura ali. Não. A senhora está com quantos anos aí? Eu estava com 20 para 21 anos. Ah, já era adulta. Nessa época que a senhora é adulta, que está saindo, né, desses vícios que a senhora tinha, e Jesus está entrando aos poucos, porque a libertação é um processo, né, pastor? Contínuo. Não é de repente, assim, desliga tudo de uma vez. Deus trabalha de forma que ele vê que a pessoa vai aguentar aquela estrutura, né? Tem pessoas que é liberta na hora daquele vício, mas tem umas que é um processo. E eu vejo que essa libertação não é só de vício, é uma libertação de emoção também, que a senhora precisa que a sua mente seja transformada. Para ela ser uma psicóloga hoje, ela foi estudar arduamente aí a mente humana. A senhora já está na fase adulta, vencendo os grandes desafios da vida. Como foi a senhora se aprofundar com Cristo, sabendo que a sua mãe ainda vivia nessa prática? Como foi o desfecho dessa história? Então, por um período de tempo ali, né, do meu início da minha caminhada, eu sentia assim, muita raiva dela, então eu evitava ver a minha mãe. E até que Deus, assim, eu fui para o culto e a palavra foi falada em Jeremias 18. Então, eu entendi Deus falando que ali era para eu, ao invés de eu agir daquela maneira, era para eu me humilhar na presença de Deus. Então, aí eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que Deus colocasse realmente amor no meu coração pela minha mãe, que eu viesse entender que todo aquele contra-ataque ali, né, não era ela. Aí, esse livro que eu li junto com a palavra, né, porque esse livro Personalidade Restaurada, ele é um livro que traz uma abordagem muito grande justamente dentro do livro de Neemias. E eu pude adquirir ali uma libertação de toda aquela raiva, de todo aquele ódio. Então, ali Deus foi trabalhando, me libertando. Então, quando ela veio assim adoecer e teve esse AVC,
Eu fui a última pessoa que tive com ela no hospital, né? Então, ali eu orei a Deus. Eu falei, olha, Senhor, só tem eu de solteira. Se eu tiver que cuidar da minha mãe agora, porque agora ela não está falando, não está andando direito. Então, o Senhor vai colocar amor no meu coração para que eu venha cuidar dela por todo o tempo que ela viver. E eu não venha nem murmurar e nem reclamar. Mas que o Senhor venha me capacitar com a tua graça. Aí eu orei ali e falei para ela, mãe, eu, a Neuzinha e a Glória estamos orando pela senhora, tá? Aí ela respondeu com muita dificuldade, que né, teve alteração total no corpo dela. E daí eu saí. Então, depois, no outro dia, já ela veio ao óbito. Então, a senhora teve esse tempo de reconciliação, né, com a mãe, perdoou a mãe. Sim, sim. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. Sim, mesmo porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Né? Então, o diabo ele é sutil para usar essa via, né, emocional de qualquer um ser humano, para que a gente não discirna por essa via e acabe ficando aprisionado. E a Bíblia diz que toda raiz de amargura, quando ela brota, ela acaba nos impedindo da graça de Deus. Então, eu precisava que Deus realmente entrasse em mim, retirasse tudo aquilo ali e restaurasse a minha vida para a glória e honra do nome dele. Glória a Deus. Então, a senhora venceu essa luta, né? Essa luta, porque é uma luta. Sim. Porque família que não tem essa união, principalmente com a mãe, né, que é o ser mais importante na vida dos filhos, que protege, que cuida, que zela, compromete-se muitas áreas na vida da pessoa futuramente. Sim ou não? Com certeza, com certeza. Sim, porque o que a gente estuda é que a mãe, o pai, eles são os primeiros elementos, né, humanos de amor. Então, a gente aprende e desenvolve todo o nosso vínculo de afeto com o pai e com a mãe. Então, quando ocorre qualquer, né, eventualidade no relacionamento entre o pai e a mãe concernente a isso, obviamente que a nossa vida emocional quanto a pessoa não vai ter sucesso. Compromete a identidade? Compromete. Compromete. Quer falar sim. um pouquinho sobre? Compromete porque nós somos construídos através do outro. Ok. Né? É claro que conforme nós vamos amadurecendo, a gente vai trazendo não o padrão de modelo, porque alguns padrões de modelo dentro do aprendizado entre o pai e a mãe já não se faz necessário. Então, a gente vai adquirindo, né, novas nuances para a nossa vida. Mas esse modelo de vínculo de afeto que se inicia através do pai e da mãe é de suma importância para a continuidade da nossa vida relacional, não só com o conjugal, né? Com todos, porque esse é o mandamento de Jesus. Sim. Né? Então, essa base do perdão, do amor, ela precisa, cada dia, ser refeita em nossas vidas, porque nós vivemos numa guerra contínua. Né? Então, quando a gente não aprende através da palavra, ou não permite o Espírito Santo de Deus, né, transformar a nossa vida, nos ressignificar para o propósito divino, a gente realmente não tem assim uma experiência com Deus que a gente possa estar firmado dentro dessa palavra. Então, é necessário que ocorra algumas experiências ruins para que a gente realmente aprenda através do amor de Deus pela palavra do Senhor. Seria um amadurecimento. Sim, um amadurecimento e uma permissão, né? Porque permissão. Às vezes as pessoas elas tomam a conscientização disso através da palavra, mas elas não permitem o Espírito Santo de Deus trabalhar naquela ferida. Elas se reservam daquilo, né? Ah, eu sei, Deus entende, então eu permite Deus ir até um certo ponto. Lá no profundo da ferida, não, porque foi muito doloroso. O que fulano me fez, o que meu pai me fez, o que a minha mãe me fez. Ah, eu perdoo, mas ela lá e eu cá. Então, não há um perdão libertador aí. É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. Porque nós queremos transmitir uma responsabilidade que é nossa para o Senhor, né? Porque a dor é sua.
o ódio, a raiva do que lhe fizeram na sua infância, onde a senhora não tinha poder de escolha, a fala, porque quando quis passar dor, alguém silenciou a sua dor. Essa cura que a senhora tem no seu interior, quando vem para Cristo, porque Jesus ele já tinha um plano perfeito e completo sobre a vida da pastora Cristina. No dia de hoje que eu estou dizendo, Satanás ele quis deturbar essa situação, usando todos esses meios que a senhora já nos contou aqui, e voltando nesse mesmo momento em que a decisão está entre você e você mesma, que nós queremos passar para Deus uma responsabilidade que é nossa, como a senhora consegue hoje me explicar aqui, desta cura que vem para dentro de todos nós seres humanos, que nós precisamos dela, quando a senhora disse assim, que eu não quero contar, eu só quero deixar que Deus faça até aqui. A senhora consegue me explicar como que o ser humano consegue limitar isso? Porque tem pessoas que passam por essas dores de ser abusada, abandonada, rejeitada, de ódio, de raiva. E ela está em Cristo hoje. Hoje ela tem essa consciência que Jesus, a salvou, que a Jesus guardou ela até esse momento. Mas por que essa pessoa não consegue avançar? Porque a senhora passa por um processo do avanço. Como foi a senhora deixar Jesus entrar nas áreas das suas intimidades que a senhora não queria deixar nenhuma outra pessoa tocar? Eu estou fazendo essa pergunta consciente do que eu estou falando, porque isso também, essas dores que a pastora Cristina passou, que é o testemunho dela, são dores que estão vivas dentro de muitas pessoas, que estão em Cristo Jesus, mas que não conseguem deixar Jesus entrar nessas profundidades que é a nossa alma. Assim, olha, o Freud diz assim, aquilo que não me mata, me fortalece. Adoro essa fala. E a Bíblia vai trazer isso, em Paulo, Bora. Então, Paulo ele vai dizer a palavra do Senhor, lá em Filipenses 4, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Deus ele me dá essa capacidade de poder permitir que o Espírito Santo de Deus ocupe esse lugar aonde essa dor foi feita, seja por quem quer que seja. Outra referência que eu também me apego é o Salmo 27:10, que Davi vai dizer assim, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então eu tenho alguém acima do meu pai e da minha mãe que vai me acolher. Porque Deus não me chamou para eu ficar Aleluia. no lugar da dor. Deus me chamou para eu superar além da dor. E o Jesus é o maior exemplo de superação de dor. Não porque ele só demonstra essa superação porque ele é Deus encarnado no Filho, mas ele também nos dá essa condição pela palavra dele. Sim. E ele não nos deixa somente na teoria. Então, não tem experiência melhor de superação através dessas vivências. E que todo ser humano ele vai passar. Talvez não com o pai, com a mãe, mas ele vai passar por algum caminho que lhe cause dor. Ele só não pode permitir que ele seja refém dessa dor e ele se vitimize por essa dor e não permita crescer através dessa dor. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. E aí, se a gente pega Isaías 64:4, vai dizer assim, nunca se ouviu falar, nunca se percebeu de um Deus que trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. Então, obviamente que Deus está trabalhando em meu favor, só que eu sou limitada para compreender o trabalhar de Deus, como diz o Evangelho de João 13:7, quando Jesus dá aquela demonstração de humildade ali para os apóstolos. Então, Pedro não entendendo, Jesus disse para ele, o que eu faço agora, você não entende. Então, tem coisas que nós somos realmente limitados para compreender sobre essa forma de Deus trabalhar em nós. Mas é aí que entra Deus em cena, para nos dar a condição de amar. Porque o próprio Jesus também disse em João 15:7, que sem mim nada podeis fazer. Então, eu não tenho capacidade própria, de amar. Porque amar
não é só um sentimento. Amar é um verbo, né? Que não é só uma coligação ou uma ligação de frase dentro ali de, né? Não, amar é uma atitude, eu decido amar. Eu decido amar, independente do quê, independente de quê. Então, eu decido, mas através não de uma decisão própria, porque eu sou humana, mas através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, o mal que me causaram, seja pelo abuso, ou seja por qualquer outra ordem na minha vida, Deus me convocou para eu sair desse lugar. E a Bíblia diz que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Glória a Deus. Que lindo, gente. Ai, como é bom estar com a pastora Cris. Ela está se segurando porque eu conheço ela só um pouquinho. Mas ela vai dar lugar. Olha, escuta isso aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A senhora respondeu com muita graça, né? Usando esses versículos bíblicos, que é possível, sim, ressignificar todas as dores, né, que as pessoas nos causam em uma época que nós fomos criança, que não tínhamos poder de escolha e de fala. Mas o tempo vai se passar, pastora hoje é pastora, mas ela vai crescer. E como foi agora a senhora continuar desenvolvendo esse chamado? Porque a senhora sentia que tinha um chamado, né, dentro da senhora. A senhora se casou, como foi daqui para frente com Jesus? Eu não tinha assim a compreensão exata do chamado. Eu ouvia Deus usar pessoas dizendo que tinha um grande chamado na minha vida, mas eu não tinha noção desse chamado. Então, eu aprendi com as irmãs lá no Rio de Janeiro a orar, a ir para o monte, a evangelizar na rua. Então, meu trabalho era evangelismo. Gostava? Gostava. Gostava de evangelizar. Sim, porque dali as pessoas iam lá na igreja e acabavam aceitando Jesus. Então, dali elas começavam a se tornar membros da igreja com o evangelismo de rua que a gente fazia. Sim. E quando eu me casei, que eu vim para cá, eu criei uma expectativa sobre aquilo que eu tinha no meu histórico, né, anterior. De ser uma dona de casa, de cuidar do meu marido, de cuidar dos meus filhos, enfim. E aqui a coisa tomou uma outra proporção, né? Eu nunca pensei em fazer psicologia. Não. Eu era amante do direito. Que coisa extremamente diferente. É mesmo? Chegou a estudar o direito? Não cheguei a estudar o direito. Quando eu quis estudar o direito, o meu marido disse para mim assim: você vai fazer direito? Você não sabe que o direito ele pode implicar na sua salvação? Porque daí ele só viu só um lado do direito, não tem só esse lado. Sim, sim. E eu acabei permitindo com que aquilo me convencesse, o que ele falou. E eu falei, então não vou para essa área, então vou ficar aqui mesmo. Só que Deus usou pastores, pessoas, dizendo que ele me levaria para uma área da graduação que ele escolheu para mim. Então, quando eu fiz vestibular de psicologia, que nem passava pela minha cabeça, mas foi, eu jamais esperava que eu iria passar. No vestibular. Mas entendendo que era uma profissão que Deus escolhera para a senhora. Uma profissão que Deus escolheu. Porque eu precisava ainda de muita cura. Precisava. Certo. Por quê? Porque como a gente tem nos nossos registros inconscientes, né, os afetos do pai e da mãe, né, eu ainda tinha alguns resquícios, né, então a gente acaba transferindo, buscando isso que a gente não teve e fazendo essa projeção no outro, de maneira que a gente cria uma expectativa dessa reciprocidade de afeto. Ou exigindo o que não teve, né? Ou buscando até o que teve no pai e na mãe. Só que marido é marido, pai é pai. A gente acaba buscando isso porque teve, né, essas experiências afetivas iniciais. Então, aqui eu tive muitas decepções, porque nada do que eu planejava era aquilo que realmente estava diante de mim. Então, meu marido ele foi um homem de muita garra.
Por quê? Porque ele sabia que eu não estava compreendendo nada. Eu dizia para ele, vamos voltar para o Rio, porque aqui, primeiro que aqui é muito frio, né? Então, eu ficava muito indignada devido ao frio, devido à cultura relacional que é completamente diferente, né? E só que Deus não permitia, a coisa ficava cada vez mais tão estreito que eu não conseguia nem ligar para minhas irmãs para falar para ela, manda o dinheiro da passagem para mim que eu quero ir embora. Eu não tinha acesso mais a ninguém. Eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, ele também não tinha. Né? E a coisa foi intensificando. Então, o que eu tinha que fazer naquele momento? Já que não tinha celular, eu ia ler a Bíblia. Eu ia ler a Bíblia, eu orava, eu chorava muito, eu dizia, eu não estou entendendo nada que o Senhor quer para a minha vida, mas o Senhor me dê graça, porque eu também não quero ficar murmurando, eu não quero ficar reclamando. Então, dali, Deus foi me dando consistência espiritual através da dor também, do deserto, porque só entende isso quem já passou. É verdade. Quem não passou pelo deserto não sabe. Não tem experiência, não né? tem. Não sabe mesmo. E aí o processo é parte do plano de Deus para vivermos o propósito dele. Se não passarmos por esse processo, nós não temos experiência e não alcançaremos o propósito de Deus. Hoje eu quero dizer e posso dizer afirmadamente, vale a pena passar crendo no que Deus vai fazer, seja o processo que você estiver passando nesse momento. Seja o processo de dor, de abandono, de rejeição, seja pelo teu marido, seja pela sua mãe, seja por quem quer que seja. Vai valer a pena. Por quê? Porque o próprio Jesus também sofreu essa dor. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 13 ou 11, se não me engano, Jesus diz assim, eu vim para os que eram meus, e os meus me rejeitaram. Então, a dor da rejeição, ela é difícil de superar. Fica ali uma ferida, de saber que você quis pertencer a alguém e alguém não quis colocar você no lugar de pertencimento. Como é difícil hoje isso até para a imagem que está sendo muito, né, pregada, uma performance de uma magreza, de uma beleza. E quando você não corresponde a esses padrões impostos, você também sente uma pessoa, né, que não pertence àquele meio. Rejeitada. Né? Até em determinados lugares, dependendo de como você for, você também não é notada. Porque você não transmite que você tenha o que o outro pede. E parece que isso está vivo constantemente. Porque quando isso acontece na fase adulta, a pessoa já lembra do que foi feito na infância, depois na adolescência, e assim a pessoa vai levando esse peso que ela não precisa levar. Isso, porque daí ela vai aprender a ser ela mesma, a partir da palavra. Que não vai ser as pessoas que vão construir a história delas e colocar elas aonde eles querem. Não, eu vou estar aonde Deus quer, como Deus quer. E aí eu fecho aqui fazendo menção desse versículo. Glória pode ser? A Deus, com certeza. Livro de Isaías, capítulo de número 48, aonde a palavra de Deus vai nos ensinar que toda a palavra de Deus é maravilhosa, toda ela vai nos trazer ensinamento, direcionamento. Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho que deves andar. Glória a Deus. Então, quando você está disposta ou disposto a ouvir o que Deus quer te ensinar, então você se desconstrói por inteiro. Já não é mais o teu achismo, já não é mais os teus próprios ensinos de experiências humanas, eles não te servirão. Mas quando você permite o Espírito Santo de Deus te ensinar o que é útil e te guiar pelo caminho dele, então você vai ver que vai valer a pena você superar todo e qualquer abandono, rejeição, tudo.
tudo. Toda e qualquer dor. Porque Deus ele vai te levar por um caminho de superação, além da dor, para um lugar de triunfo. Isso o apóstolo Paulo disse. Resta-nos ainda um repouso. Glória a Deus. Então, nós teremos. Então, a nossa leve e momentânea tribulação, como diz lá o livro de Romanos, né? Não são para ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. Então, eu creio no que a palavra de Deus diz, que Deus ele tem uma glória que está acima dessa glória que as pessoas Aleluia. buscam nos dias de hoje, que são ilusórias, que são insatisfatórias, porque são insatisfatórias. As pessoas estão a cada dia sendo bombardeadas pela insatisfação do ser delas mesmas, a ponto delas buscarem todos os recursos, muitas perderem até a sua própria vida. Então, quando você aprende a olhar você a partir do olhar da palavra de Deus, você vai entender o sentido da tua existência, o valor da tua vida, em teu favor e em favor dos outros, porque não adianta você buscar, né, entendimento bíblico, uma vida de mais consistência espiritual para cuidar dos outros. Não, primeiro Deus ele vai ensinar você a cuidar de você mesmo. Isso. Porque um médico doente ele não vai poder tratar de outra pessoa doente. Isso. Então, não adianta o saber dele para os outros quando não funciona para ele mesmo. Né? Então, Jesus também diz isso na palavra dele, chamando a gente de hipócrita, né? Quer tirar a trave do olho o argueiro do olho do outro, mas está com a trave no seu. Então, antes de qualquer coisa, o próprio Deus nos faz passar pelas experiências. Elas não são assim como nós gostaríamos que fosse, mas é como Deus utiliza delas como ferramenta para produzir as virtudes que nós não temos, que é o perdão, que é o amor, que é a paciência, enfim, tudo que nos constrói como ser humano e como ser espiritual para viver sobre o propósito de Deus. Glória a Deus. Como é bom lhe ouvir. Como é bom lhe ouvir. Só voltando um pouquinho, e nós já vamos sim fechar. A senhora disse no seu testemunho que seu irmão, que lhe causou aquela dor, ele morre em um acidente, né? Eu quero fazer aqui essa pergunta à doutora Cris, porque ela poderá, junto com o conhecimento, o que a psicologia diz e o que a palavra de Deus, do Senhor Jesus diz a respeito de nós perdoarmos quem não está hoje mais aqui presente entre nós. Que possibilidade há, pastora Cristina? Porque a senhora ressignifica toda aquela situação, sendo hoje essa autoridade espiritual, mas a senhora, para conseguir ter esse avanço da dor, essa cura que foi em Cristo Jesus, através das leituras, né? Quando não tinha celular, ela disse que ela se desdobrava ali em cima da palavra, e é essa verdade que liberta, não existe outra libertação que possa ocorrer, tanto na área sentimental, na área emocional, em todas as áreas, se não for através dessa libertação que é a palavra, que Jesus disse que ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra que o libertou. Mas como que a senhora conseguiu, na ausência de não ter ali eles para pedir o perdão? Como foi essa sua construção dentro da senhora mesmo e diante de Deus, confessando dores e pecados que não eram seu? Porque é aí que vem o perdão. Como que a senhora lidou nessa situação? Porque a senhora teve tempo com a mamãe. Sim. Né, ali no hospital. A senhora teve tempo. A senhora tem o conhecimento agora, nessa altura, daquilo que Jesus fez através do seu pai ali no cemitério. Como que a senhora perdoou o seu irmão que o machucou? Eu perdoei o meu irmão sobre a própria palavra que meu pai trouxe para mim naquele dia. Glória a Deus. Eu entendi que ele foi um instrumento do diabo para tentar destruir tanto a minha vida quanto a dele. Então, não tinha por que eu conservar e preservar aquele sentimento dentro de mim sobre aquela ação espiritual. Então, para eu concluir, né, como que eu me desprendi, mesmo não tendo oportunidade
de estar com meu irmão, já que ele havia falecido, pelo mal que ele me causou, primeiro eu pensei e repensei sobre tudo que aconteceu e fiquei com aquela palavra que meu pai deu naquele dia. Então, quando meu pai falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu entendi que ele foi um instrumento que tentou me destruir, roubar tudo, que não é só o roubo dentro da questão de coisas, né? Mas roubar dentro de mim o afeto, o amor, a confiança, a esperança, e me destruir psicologicamente, emocionalmente. Então, quando eu repensei nisso que o meu pai falou, e já que ele não estava mais aqui, já que eu li a Bíblia, já que eu orava, eu encontrei esses versículos aqui, que foi versículo-chave para mim, não ficar presa mais aquilo. Isaías 43:18 vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Que foram o quê? Foram as experiências dentro das minhas vivências, e não foram boas, mas eu não poderia, de hipótese alguma, ficar aprisionada a um passado que não traria nenhuma esperança para mim, que não me traria benefício nenhum. Então, ou eu me desprendia, me libertava e rompia, né? Ou eu ia continuar com aquilo ali e não ia resolver nada. E eu não ia permitir Deus me trazer coisas novas. Porque o próprio Deus vai dizer que ele vai trazer coisas novas. Israel precisava, né? Esse que faria uma coisa nova. Israel precisava ter uma coisa nova, ter Jesus, né? Que vai apresentar aqui. Então, Deus, ele às vezes quer fazer coisas novas na nossa vida, mas a gente fica preso no velho, né? Fica preso em coisas que não vai trazer benefício nenhum, pelo contrário. Vai trazer algumas doenças psicossomáticas são ligadas a isso, e entre vários fatores que ocorrem na vida do ser humano, né, por falta do perdão. Né? E Lamentações 3:21. Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança, não me dá esperança mais isso. Então, para que eu vou ficar permitindo com que o meu pensamento venha estar sempre reportando a uma experiência dolorosa que não me causa nenhuma sensação de benefício emocional para mim? Nem emocional, nem psicológico, nem biológico, não traz benefício nenhum. Então, se não traz benefício nenhum, o que eu vou fazer? Eu vou ler a palavra, e a palavra de Deus vai dizer, lá em Filipenses 4:7-8, no demais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Glória, né? a Deus. Se tem alguma virtude, nisso pensar. Então, eu tenho que ocupar o meu pensamento, né? Criar ou condicionar o meu pensamento sobre aquilo que a palavra de Deus me orienta. Então, a Bíblia também vai dizer lá em Colossenses 3, buscai ou pensai nas coisas que são de cima. Então, por que eu vou viver pensando e permitindo meus pensamentos trazerem, né, os pensamentos com as emoções? Porque pensamentos geram sentimentos, geram emoções. Então, por que eu vou permitir com que a minha mente ela se reporte sempre a essas experiências que foram ruins e me gerando novamente as lembranças dos sentimentos, das emoções ruins, me causando dano, sempre ali? Então, eu decidi pela palavra de Deus. Então, eu quebrei todas as lembranças, todas as coisas ruins que me causaram. Eu me desprendo disso, eu me libero pelo poder da palavra, eu me libero pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu decido sobre a palavra de Deus a permitir com que o meu coração seja um solo onde o Espírito Santo de Deus venha inundar de toda a graça, de toda a gratidão, da bênção de Deus, e que o Senhor possa fazer o melhor para a minha vida, para a vida de todos quanto fizerem parte da minha história daqui por diante, porque o que já foi, já foi. Já foi, já era, né? Já era. Linda, que coisa maravilhosa. A senhora foi muito assim feliz nessas explicações e trouxe respostas. Gente, ela trouxe respostas aqui hoje no Resgatando Valores, que é pergunta de centenas de pessoas. Como perdoar quem já me machucou, quem me feriu, quem me abandonou, que essa dor está viva dentro de você? Confere.
Vá para a palavra de Deus, que só em Jesus a cura, quando a sua boca fala, os seus pensamentos também eles são ali renovados. Então nós precisamos deixar todo o lixo para fora. Não adianta ficar pensando naquilo que não te traz esperança, que isso dói, envelhece, não é saudável. Pastora Cris, muito obrigada, amada, eu por que agradeço, hoje ser essa voz profética. Essa oportunidade desse podcast maravilhoso, resgatando valores. Será o primeiro de mais, tá bom? Muito obrigada. A senhora já entrou aqui, e quem entra aqui no coração da Zi, não sai mais. Não sai mais. Hoje eu quis que a pastora Cristina contasse um pouco da história dela, que é muito importante, ficará registrado aqui, mas daqui uns dias ela vai voltar aqui trazendo aulas para nós sobre o poder das nossas decisões, sobre mulheres posicionadas, porque ela tem grandes eventos ali em Curitiba, Paraná, naquela região, com mulheres, e Deus tem a usada nesse tempo. Eu gosto muito de repetir, e vou repetir sempre isso, na área que o inimigo quis destruir. Jesus veio aqui, curou, sarou, porque é através dessa cura que há nela, e há em outras, como houve em mim, como pode haver em você, se você deixar e se você querer, Deus o usará para curar outras pessoas. Não é isso, pastora Cris? Com certeza. E por quê? Não. E por que não? Então, permita-se, né, ser curada, ser transformada pelo Espírito Santo de Deus e avance para o propósito de Deus, não permitindo com que o inimigo utilize das pessoas e de coisas que elas lhe causaram para você avançar. Então, avance. Não vale a pena ficar ali prostrada, chorando, se lamentando, alimentando uma ferida que alguém fez. Ai, deixa esse lixo para fora, joga fora, viva o novo, porque Deus é Deus de coisas novas. Pastora Cris, a senhora me responde só mais uma. Olha, já é a terceira que eu falo, só mais uma. Gente, está muito bom, está muito gostoso estar aqui com a pastora Cris, com o pastor Walter, que está ali na intercessão, babando na esposa. Gente, coisa linda, maravilhosa. O que a senhora diria, deixaria hoje aqui para nós um aconselhamento, mas o que a senhora diria hoje, sendo essa mulher regenerada pela palavra de Deus, pronta, né? Porque eu vi a senhora ali na conferência e me apaixonei por ver o quanto Deus a usa no transmitir da palavra dele. Ela está no podcast, então no podcast a gente se equilibra. Mas ela é uma mulher de se entregar, é a coisa mais linda de se ver. Aqui na descrição do vídeo, se ela me permite, eu vou deixar o Instagram dela. Tudo bem, pastora? Tudo bem. A senhora responde lá? Com certeza. Ah, então tá bom, porque se a senhora não responder, eles voltam tudo para mim. Aí eles voltam assim, missionária, você falou lá que ela me responde, ela não me respondeu. Mas deixa eu falar que ela é uma mulher extremamente ocupadíssima, como eu também, mas quem quer faz, não é assim? Isso. Então ela vai responder lá o que você precisar, desde que a pergunta seja dentro das coisas do Senhor, das suas dúvidas aí. A pastora Cristina, como psicóloga também, pode lhe dar uma direção, um aconselhamento, enfim. Depois também, se ela me permitir, vai ter ali o endereço da igreja, se você queira, tá? Ir lá, fazer uma visita e receber também a bênção ali através do pastor Walter e da pastora Cristina. Mas a pergunta é, o que a senhora, diria hoje, sendo essa mulher curada, liberta pela palavra de Deus, transformada, para essa outra Cristina que se chegasse hoje fazendo essas perguntas para a senhora, porque ela está ferida, cheia de marcas, cheia de dores, cheia de revolta, vai para o ocultismo e espiritismo, nada contra a religião, não é isso? Porque quem liberta, quem salva, quem cura é Jesus Cristo. Religião não garante salvação para ninguém, né? Eu sou da fulana de tal, eu sou da cicrana, eu sou da bertana, isso pouco se importa. Nós temos que ser de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu numa cruz para a nossa salvação. Então, nosso perdão está em Cristo, a nossa salvação está em Cristo, a nossa vitória não está na mão do bispo, nem do pastor, nem do apóstolo, nem de ninguém.
A nossa vitória está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje ela é uma vitoriosa, porque ela confiou, deixou a palavra entrar, penetrou e hoje ela está aí transmitindo para milhares de pessoas aqui no Resgatando Valores. O que a senhora diria para essa menina ferida hoje? Salmo... Eu vou pela palavra, que eu prefiro a palavra. Fica à vontade. Enquanto ela localiza, eu peço carinhosamente a todos vocês, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like, faça seu comentário, faça também o seu pedido de oração. Diga para mim, por favor, de que lugar desse Brasil, desse mundo você está nos vendo, nos assistindo. Eu preciso saber aonde o Resgatando Valores tem chegado. Até onde eu sei, tem chegado no mundo. Eu quero mandar um beijo bem grande para todo o pessoal de Portugal, Estados Unidos, Canadá, que está ali abaixo do Brasil, nos acompanhando numa porcentagem maravilhosa. Que o Senhor abençoe a todos vocês poderosamente. Quer ser um abençoador também? Quer ser um missionário? Não vou falar para você ir para a rua pregar, mas pega esse link, manda para mais uma pessoa. Você estará pedindo para que essa pessoa assista o que Jesus fez na vida, não só da pastora Cristina, como de mais de 180 testemunhos e palavra que temos aqui no Resgatando Valores. Vamos ouvir a resposta que a pastora Cristina daria para aquela antiga Cristina que não tinha esse conhecimento à luz da palavra de Deus. Então tá, é Salmo 37, verso 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Glória a Deus. E o Salmo 125, que aqueles que esperam no Senhor, né, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor não ficarão envergonhados. Então, todo Salmo tem tudo isso para aquela Cristina de antes e para essa Cristina atual. Uau! Sempre entregando o meu caminho, confiando nele. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, se fortalecerão, com certeza, porque Deus não nos deixa, de forma nenhuma, à mercê e à deriva do mal. Ele nos socorre. Graças a Deus. Como é bom servir, né, pastora? Esse Deus que está conosco. Não é de vez em quando, não. Está conosco todos os dias, através do Espírito Santo, até a consumação do século. É isso que nos dá força para continuar. Todos nós temos problemas, dificuldades, dores, enfrentamentos. Que você continue confiando nesse Deus poderoso. Coloque a mão no teu coração, aonde você estiver. Se você não pode, ligue seu pensamento no céu. Pastora Cris vai orar, profetizando, liberando uma palavra aqui de libertação, de cura emocional, de cura física também. Porque tem muitas dores no nosso físico, que são dores que veio da nossa emoção. E pastora Cris, ela terá liberdade de orar sobre a sua vida. Pode orar, pastora. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este dia, por esse primeiro sábado do mês de fevereiro, em que podemos compartilhar a Tua palavra. Que Tu alcance, Senhor, agora, a todos quantos, Senhor, tiverem acesso, Deus, Senhor, a nossa voz, através desse podcast. Aleluia. Que o Espírito Santo venha ao encontro do coração, Senhor, daqueles que estão feridos, machucados, decepcionados, frustrados, que o Senhor venha levantá-los, que o Senhor venha fortalecer a mente pela Tua palavra, capacitá-los diante de Ti, mostrar um novo horizonte, um novo dia, porque a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor não ficarão envergonhados, os que confiam no Senhor não serão abalados, serão como o monte de Sião, que não se abala, que permanece para sempre. Então destrói toda artimanha, Senhor, do inferno contra a vida do Teu povo, aniquila, Senhor, todo o mal pelo poder do Teu santo e bendito nome, e confirma, Senhor, sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, a Tua bênção para a glória e para a honra do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.
Estou feliz porque Jesus, ele nos visitar aqui nesta manhã. Podemos aqui sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confesso que eu já estou com saudade da pastora Cristina e que Resgatando Valores estará sempre de portas abertas para recebê-la aqui, para dividir essa virtude que a senhora tem com todos nós. Muito obrigada, tá? De todo o meu coração, em nome de toda a minha equipe, eu quero agradecer pela senhora sair de Curitiba para dividir essa história tão linda, tão importante, impactante, essa palavra com todos nós. Que Deus, assim, os leve também em paz e em segurança. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo aqui no Resgatando Valores, nesse dia tão lindo, maravilhoso que fez o Senhor para nós. E eu sou grata a Deus por cada um inscrito. Continue se inscrevendo, dando seu like, comente, compartilhe, faça seu pedido de oração e deixe eu saber de que lugar desse mundo você está nos assistindo. Obrigada ao meu diretor, que puxa a cordinha da Mames aqui, com muito amor, com muito amor. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Hoje eu termino esse podcast com meu coração desse tamanho, cheio de gratidão por esse eterno Deus que faz por nós todos os dias aquilo que nós não somos capazes de fazer. Porque enquanto eu confio, Ele faz. Recebam todos vocês o meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.